Olá, turma da terceira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje teremos aula de filosofia, tá? Vamos iniciar o capítulo 3, aula 1. Então vamos lá. Capítulo 3, aula 1, filosofia, terceira série, tá? O capítulo 3, ele é um pouco extenso. Nós temos a questão da filosofia na Idade Média e a filosofia na Idade Moderna. Então hoje eu vou falar sobre a Idade Média, tá? Dentro de um recorte chamado patrística, que foi uma divisão dentro da cristandade, tá? Patrística e escolástica foram duas divisões dentro do contexto do cristianismo. Então vamos entender. Durante a Idade Média, período que vai da queda do Império Romano do século V até o século XV, com o início do Renascimento, foram desenvolvidas duas correntes filosóficas distintas. A patrística, que eu vou falar hoje, né? E a filosofia escolástica, que eu vou falar na próxima aula, ok? Ambas possuíam concepções religiosas, porém com significados diferentes. Então, primeiramente, vamos entender o conceito de patrística, tá? Pessoal, isso é uma questão até de assimilação, tá? De cognição. Para você entender um assunto, primeiramente você tem que entender o quê? O conceito, tá? Então vamos lá. Conceito de patrística. Filosofia cristã católica dos 3 primeiros séculos, elaborada pelos padres da Igreja Católica, consiste na elaboração de doutrinas das verdades de fé do cristianismo contra os ataques dos pagãos, né? Conceito de pagão, pessoal. Pagão era todo aquele indivíduo que não praticava o cristianismo, ok? Que era de outra religião. Tá? Dentro da patrística existia uma divisão, tá? Primeiro, antes de Agostinho de Hipona, segundo tempo, Agostinho de Hipona, e terceiro, depois de Agostinho de Hipona, tá? Agostinho de Hipona é conhecido como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes filósofos e teólogos do cristianismo, né? Suas obras de maior relevância: Cidade de Deus e Confissões. Bom, então, vamos recortar bem essa questão da filosofia religiosa na Idade Média. Não que a filosofia tenha deixado a razão de lado, não. Mas todos nós sabemos, né? Vocês já estão na terceira série, então vocês têm uma base de conhecimento que dentro do contexto da Idade Média, a sociedade era regida pela religiosidade. Tá? Então a Igreja Católica ela tinha um papel extremamente importante dentro da sociedade, né? Ela controlava todos os setores da sociedade, né? Ela regia a vida, né, através do batismo, né? Ela regia a morte através da questão do ritual da extrema-unção, ela regia a questão da confissão, né, da vida íntima das pessoas. Então a igreja ela estava ali intervindo, né, dentro de todos os setores da sociedade, ok? Então a filosofia se volta, né, para esse tema, para a religiosidade. Estuda a questão do cristianismo, né, do crescimento, do fortalecimento do cristianismo, a divisão dentro do cristianismo, né, no caso, a patrística e a escolástica e os seus representantes, né, os seus dogmas, os seus rituais. Então, tudo isso é minuciosamente estudado, né, dentro do contexto da filosofia na Idade Média. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, outra coisa que eu quero falar com vocês, tá? As pessoas têm um péssimo hábito de falar que a Idade Média foi a Idade das Trevas, né? Isso é um senso comum, isso é um preconceito, né? Porque, na verdade, esse período foi um período de grande produção cultural, grande produção intelectual, né? Período de várias realizações, de várias construções, tá? Muitas universidades que existem no mundo, as primeiras universidades, elas foram construídas dentro desse período da Idade Média, tá? Então eu proponho a vocês o seguinte trabalho.
AD1 de Filosofia, capítulo 3, aula 1. Pesquise e escreva sobre as realizações e conquistas que ocorreram durante a Idade Média, tá? Vocês vão se surpreender, pessoal, tá? E vão quebrar essa questão que o senso comum tanto fala, ok? Porque existe uma diferença que as pessoas confundem. Houve produção intelectual, houve uma grande produção literária dentro da Idade Média, tá? Só que o conhecimento ele era retido, ele não era distribuído, tá? Um filme que retrata bem essa questão chama-se O Nome da Rosa, tá? Tem um livro e tem um filme. O filme é baseado no livro de Umberto Eco, tá bom? Então o filme aborda muito bem essa questão da retenção do conhecimento. O conhecimento, ele fica ali concentrado nas mãos de um pequeno grupo, né, de uma elite. Então o conhecimento não é distribuído, tá? Diferente, né, de não ter produção de conhecimento. É totalmente diferente. Aí o senso comum pega isso e já joga ali um estigma de que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Não, pessoal, não. Então, peço a vocês que façam uma pesquisa profunda sobre o assunto, tá? Para quebrar esse preconceito, tá? Que é um conceito pré-concebido, né? Sobre um conhecimento raso que as pessoas têm. As pessoas têm muita mania de ler nas entrelinhas, né? Ler ali 3 linhas e acham que já são especialistas. Não é assim. Para a gente poder falar de alguma coisa, a gente tem que estudar, pesquisar, ter um conhecimento profundo, ok? Outra dica, pessoal, para vocês que estão no 3º ano, daqui a pouquinho vocês vão fazer prova, Enem, vestibular, pesquisem sobre a vida de Santo Agostinho. Isso não é obrigado, tá? Separem um tempinho para isso. Por quê, pessoal? Em prova de vestibular e em prova de Enem, sempre cai essa questão da Idade Média relacionada com Santo Agostinho, ok? Então, é uma sugestão que eu dou para vocês, tá bom? Bom, qual foi o objetivo da aula de hoje? É importante que vocês tenham em mente que cada texto proposto, ele tem pontos principais, né? Então, o objetivo da aula de hoje, eu espero que vocês compreendam que a Idade Média, ela foi um período da história, né, em que a igreja tinha grande poder e a vida das pessoas, né, era regida pela religiosidade, ok? Dentro desse contexto, a filosofia vai trabalhar com a questão da fé, tá? Então, ela vai trabalhar com a questão da patrística e a questão da escolástica, né? Nós trabalhamos com o conceito de patrística, nós entendemos a divisão dentro da patrística, né? E todo movimento tem um representante. No caso da patrística, seu maior representante foi Agostinho de Hipona, popularmente conhecido como Santo Agostinho, ok? Suas obras, Cidade de Deus e Confissões, tá? A patrística defendia o quê? A Igreja Católica, tá bom, pessoal? Então, peço a vocês que façam os exercícios diversos, número 5, página 15, questões 1, 2, 3 e 4, ok? Bom, eu, Cristiane, procuro sempre indicar para os alunos que eles estudem determinados assuntos que caem no Enem ou no vestibular, né? Por quê? O que acontece? Se vocês deixarem para estudar tudo no finalzinho, vocês vão se embolar. Então, já comecem a criar esse hábito, né? Poxa, eu vou fazer o exercício, eu vou fazer o trabalho de filosofia relacionado à Idade Média. Não custa nada eu ir lá dar uma olhadinha como foi a vida de Santo Agostinho, né? Olhar algumas questões anteriores de Enem, lá na questão de filosofia, de ciências humanas, né, pessoal? Que sempre cai. Então é aquilo. Se você vai fazer uma prova, você tem o domínio do assunto, você vai fazer uma prova de forma tranquila e segura, né? Lembrando, né,
que a gente tem que estudar por partes, né? Não é estudar tudo ao mesmo tempo agora. Reserva sempre um tempinho, tá bom? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos tudo de muito bom. Fiquem com Deus, continuem se protegendo. A vacina já está aí, né? As vacinas, né? É questão agora de calendário. Então, brevemente estaremos em sala de aula, né? Com esse contato, né? Tirando dúvidas, né? Trabalhando em conjunto. Mas enquanto isso, pessoal, mesmo remotamente, levem a sério, estudem, tá? Não estamos de férias. Continuamos com as nossas atividades, continuamos estudando, só que de forma remota, tá? Mas vamos trabalhar com seriedade, tá bom, pessoal? Eu quero ver vocês lá na frente vencedores, dentro de uma universidade ou de um bom curso técnico. Aí é a escolha de vocês, tá bom? Precisarem de alguma coisa, eu estarei aqui. Precisarem tirar dúvidas, estarei aqui também, tá? E responderei com o maior carinho. Beijo grande, brevemente nos veremos, tá bom?